Eu fui pro Canadá pela primeira vez para fazer uma audição para Source Music e depois de quase um ano eu venho aqui explicar para vocês como foi. Oi gente, eu sou a Mariana e eu vim aqui compartilhar um pouco para vocês de como foi uma das melhores experiências da minha vida participando da minha primeira audição global. E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês algumas coisas que ninguém conta sobre essas audições. Então vai ter muitas curiosidades e alguns pontos relevantes que teve na minha audição que eu vou compartilhar com vocês. Bom, toda essa vontade que eu tenho de participar da indústria de música internacional veio lá de 2023, quando eu me dei conta que eu realmente queria seguir esse caminho. E a Hybe foi uma das empresas que eu quis me aprofundar mais e conhecer mais um pouco pra ver se eu realmente queria fazer parte. E quando eu tive certeza do que eu queria, eu comecei a me esforçar muito pra atingir esse sonho. Tá, mas por que a Hybe? O fato de eu gostar de bastantes grupos da própria empresa ajuda muito. Mas eu entendi que a influência dela era muito grande e eu gostei bastante de como eles trabalhavam e como eles atingiam as metas. Nem parece que já passou um ano desde quando isso tudo aconteceu, mas já passou. E agora, mais que nunca, eu senti a necessidade de compartilhar com vocês como que foi a minha experiência sendo uma brasileira indo até o Canadá para fazer uma audição global. Apesar de tudo, a rotina que eu segui aqui no Brasil foi muito doida, porque eu precisava dançar, eu precisava praticar, porém tudo sozinha, apenas pela internet. Então foi um pouco desafiador, mas ao mesmo tempo eu tinha muita esperança de que ia dar certo. Eu focava em aprender coreografias ao máximo que eu podia, ver vários vídeos dos meus idols favoritos fazendo a coreografia. Passava mais ou menos umas 2 horas focando nas coreografias. Agora eu vou falar como que foi a minha preparação para mandar a audição online. A primeira fase da audição foi um formulário que você tinha que enviar um vídeo ou cantando, ou dançando, ou atuando. Eu escolhi a minha melhor habilidade, que é dançar. Eu tive mais ou menos um mês pra gravar ela e eu treinava todos os dias a mesma coreografia. Por isso que eu acabei escolhendo ela, que vai estar aqui em cima pra quem ainda não assistiu a audição que eu mandei. E eu me esforcei muito pra conseguir fazer ela do melhor jeito possível. Eu fazia parte de uma escola de dança na época, por isso que eu pedi ajuda pro meu professor de hip hop, mas a gente só tinha 2 dias pra gravar, ensaiar e gravar. No primeiro dia a gente passou mais ou menos umas 2, 3 horas ensaiando sem parar, corrigindo todos os passos e limpando a coreografia. E no segundo dia a gente passou o mesmo tempo, gravando e gravando a mesma coreografia várias vezes até que ficasse perfeito. Eu tava bem nervosa e não tava muito confiante que ia dar certo, mas eu respirei fundo e sabia que eu tinha dado meu melhor, então não tinha erro. 1 semana e meia depois veio a tão esperada resposta em e-mail, dizendo que eu tinha passado na primeira fase. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz em receber aquele e-mail que eu só esperava na próxima fase, só esperava de como seria até chegar lá no Canadá para fazer a audição presencial. E no piscar de olhos tinha menos de um mês para organizar a viagem toda pro Canadá, sendo que eu nunca tinha ido naquele país antes. Como era a primeira vez que algo do tipo acontecia, eu e minha família, a gente foi atrás pesquisar se era verdade mesmo. A gente não conseguiu muitas informações, tentamos ligar onde seria a academia, que aconteceria a audição, porém não era um número verídico. Realmente não sei o que aconteceu, mas a gente não conseguiu entrar em contato. Indo na esperança que ia dar tudo certo, já começamos a ver toda a documentação, hotéis e a cidade que ia acontecer. Então, viajamos mais de 9 horas de São Paulo, do Brasil, até Toronto, no Canadá, no fim de outubro de 2024. Chegamos 2 dias antes do dia mais esperado dessa viagem, mas para não ficar um vídeo tão longo e ficar o foco só na audição, vocês podem conferir o vlog aqui em cima. Chegamos na academia onde ia acontecer a audição, mais ou menos uns 30 minutos antes, como pedia no e-mail. Fomos direto para a recepção e lá eu tive que dar o meu nome para eles conferirem se eu realmente tinha passado para aquela fase. Junto recebíamos um adesivo para colocar na camiseta, indicando o número que a gente ia ser chamada, que eles relacionavam em ordem de chegada. Eu recebi o número 33 e até hoje eu guardo esse adesivo. Depois de dar o meu nome, eu e minha família, a gente entrou dentro de uma sala de prática onde tinha várias cadeiras e várias candidatas com os seus pais. Mas aparentemente não tinha nenhuma brasileira lá, só realmente estrangeiras do mundo todo. Um telão também tava tocando várias músicas, vários clipes dos grupos da Hybe. Vocês acham que eu tava nervosa, né? Lá no fundo eu realmente tava nervosa, mas por fora eu tava até tranquila, porque eu tava confiante na coreografia que eu tinha escolhido. Todos os dias no hotel, depois de passar o dia, toda noite eu ia lá na academia do hotel treinar mais um pouco da coreografia para ter certeza que tudo ia dar certo. Inclusive, umas horas antes de ir pra audição, eu também fui lá dar uma repassada na coreografia. Uma coisa que me deixava um pouco mais apreensiva era a questão de que ia ter julgados profissionais me avaliando.
Isso nunca tinha acontecido na minha vida. O tempo foi passando e eles iam chamando a cada 5 pessoas pra poderem ficar nos banquinhos perto da sala onde os jurados estavam. Eu fui chamada com mais 5 meninas pra que a gente fosse pra perto da sala. Uma das coisas que ninguém conta normalmente sobre as audições, que nesse caso específico, eu não sei se em outras, mas provavelmente isso também deve acontecer, é que a gente tinha que deixar a música que a gente ia dançar, cantar ou usar, a gente tinha que deixar no nosso próprio celular salvo. Era de se esperar, mas tinha várias pessoas da equipe da Source que iam nos guiando para os lugares certos e mantendo total a segurança e confidencialidade da audição. Enquanto você estivesse nos banquinhos de fora, da parte de fora da sala onde os jurados estavam, você não podia olhar para os vidros que tinha nas janelas ou nada que indicasse que você estava olhando dentro do que estava acontecendo. Você não podia olhar, eles te barravam, ficavam na frente ou pedia para você não olhar. Dá um pouquinho de receio, você fica um pouquinho nervosa porque você não tá sabendo como tá acontecendo, principalmente se for a sua primeira vez, mas eles são bem rigorosos com essa parte da confidencialidade. Era uma coisa bem rápida e dinâmica. Enquanto tinha 4 pessoas lá dentro esperando, uma pessoa se apresentando, tinha outras 5 esperando do lado de fora. E a cada vez que saía uma lá de dentro, entrava uma de fora, que estava esperando a sua vez. Quando eu entrei na sala, eu vi 3 audições de canto e uma audição de dança. E pelo que me pareceu, ela tinha criado a própria coreografia. Lá dentro, para te avaliar, tinha apenas uma jurada e uma câmera do lado dela e um auxiliar junto para conectar os celulares das candidatas. A gente tinha que fazer um silêncio extremo para a pessoa que estava se apresentando não se desconcentrar, mesmo que ela se sentisse um pouco pressionada, ela poderia se sentir livre para dar o seu melhor. O segredo que eu tive para manter a calma era olhar um pouco pro chão, respirar fundo e me imaginar fazendo a audição certinho. Porque se eu ficasse mais nervosa, poderia ter chance de alguma coisa dar errado e eu não queria isso. Chegou a minha vez e eu não precisei dar uma breve apresentação. Eles só pediram o meu celular, eu apenas entreguei o meu celular e comecei a coreografia. Ao meu ver, eu consegui fazer a coreografia muito bem. Eu não errei em nenhuma parte, eu foquei bem em olhar bem pra jurada e pros dois, né? Eu não sabia se o outro também era jurado, mas eu foquei em olhar reto, não olhar pro chão, fazer bastante expressões faciais, mas não tão exagerada, e focar bastante na coreografia, porque tinha alguns passos que eu não tava muito confiante, mas se eu me concentrasse ia dar certo. Eu terminei fazendo uma reverência e agradecendo. A jurada só me deu um leve sorriso e um cumprimento bem baixinho. Depois eu peguei o celular e já saí da sala. Aí meus pais já estavam na porta, eles me perguntaram como foi. Eu contei como foi, como era lá dentro, só que eu tava um pouco ofegante, então eu contei assim uma base pra depois contar como realmente foi. Tava tão ansiosa e tão ofegante que eu tive que esperar um pouquinho antes de ir embora. E deu tempo de uma menina que tava dentro da sala, ela veio até mim me elogiar, falando que eu tinha dançado muito bem, que ela tinha pensado em usar a mesma coreografia que eu, mas ela não tava tão confiante, mas que eu tinha feito ela muito bem e que me desejava boa sorte. A audição começou por volta do meio-dia e mais ou menos depois de 1h30 a gente já foi embora. Eu saiba, ela durou até o fim do dia, porque eu vi algumas pessoas comentando no vídeo falando que tinha feito a mesma audição que eu. Agora a pergunta que fica é, eu passei ou não na audição? Que a maioria de vocês podem imaginar qual foi a minha resposta. E eu acho que foi por causa da execução da coreografia. Logicamente eles tiveram que avaliar muito rigorosamente como foi. Ou eles também notaram a minha inexperiência em audições e eu não atingi as metas que eles propunham pra eu passar pra terceira fase. Não tô falando que isso tá errado, porque eles realmente precisam ser bem rigorosos e ter realmente audições perfeitas para que tenham candidatas perfeitas e eles terem bons resultados se eles forem pra frente com essas pessoas, mas eu dei o meu melhor e eu fico feliz em poder compartilhar isso com vocês. Mas pra mim foi uma experiência incrível. Eu logicamente vou querer tentar de novo e de novo, porque ainda tem esse sonho guardado em mim. Então eu quero tentar até conseguir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e comentar qual foi a sua experiência. Ou se você tem alguma sugestão de vídeo pro canal. Agradeço muito por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.